Bem-vindos. Assédio moral nas instituições de segurança pública de Minas Gerais. Esse é o assunto do programa que tem início agora e traz para você, em primeira mão, o livro do escritor Rodrigo Xavier da Silva, Assédio Moral, Caracterização e Incidência no Sistema Penitenciário de Minas Gerais, o qual acaba de ser publicado pela editora RTM. Rodrigo Xavier da Silva é advogado, formado pela PUC de Minas Gerais e especialista em criminologia pela mesma universidade, mestre em promoção de saúde e prevenção da violência pela UFMG. Já atuou como ouvidor da Polícia Civil e ouvidor do Sistema Penitenciário e Socioeducativo, ambos em Minas Gerais. Entre 2017 e 2021, Dr. Rodrigo foi presidente do Conselho Penitenciário de nosso estado. Além disso, nosso entrevistado de hoje foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Ministério da Justiça, além de professor universitário, especialista em segurança pública e direito. Atualmente, Dr. Rodrigo é membro titular do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, em vaga reservada à Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB Minas Gerais, e associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Comigo no estúdio, para receber o nosso ilustre convidado, o presidente do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, o advogado Juarez de Azevedo, o nosso doutor Juarez, juiz de direito aposentado, que foi por 2 décadas e meia titular da Vara Criminal de Nova Lima. Olá, senhores, satisfação em recebê-los. Muito bem, muito obrigado, doutora. Muito bom receber os dois aqui hoje, muito, viu? E para mim é um prazer muito maior, né? Conheço o doutor Rodrigo desde os bancos escolares, pois tive o prazer de tê-lo como aluno no curso de criminologia da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em concurso com a PUC-MG. Doutor Rodrigo, poderia nos fazer uma breve correlação entre violência no trabalho e assédio moral? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite especial que foi feito pelo amigo, colega, Dr. Juarez Moraes de Azevedo. Agradecer a oportunidade de estar presente aqui no estúdio, conversando com vocês um pouco sobre o tema do assédio moral e especificamente essa violência moral no ambiente prisional. É uma grande satisfação poder voltar a Nova Lima, a convite do Dr. Juarez, estar com vocês aqui no estúdio participando desse programa. A violência moral, é um fenômeno social que existe desde que o homem andou pela Terra, né? A violência é um fenômeno social complexo, e como não poderia deixar de ser, ele também está presente no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, né? E o livro, a pesquisa, foca nessa questão da violência no ambiente de trabalho no sistema prisional aqui de Minas Gerais. E nele, no seu livro, que eu estou vendo que o senhor trouxe um livro aqui para a gente hoje, Sim. né? No seu livro, há relatos de violência moral, de assédio moral? Sim. Eu gostaria de deixar claro que essa pesquisa, ela é fruto, né, de um trabalho realizado no âmbito do Programa de Mestrado de Promoção de Saúde e Prevenção à Violência da UFMG. E o nosso objeto aqui, doutor Juarez, focou em denúncias formalmente registradas por trabalhadores do sistema prisional durante os anos de 2015 a 2016. Então esse é o nosso marco temporal que embasou aqui a pesquisa realizada. Denúncias de assédio moral formalizadas junto à Administração Prisional de Minas Gerais, de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Foram 68 relatos, 68 denúncias que nós tivemos acesso nesses 2 anos, né, nesse período. Nós tivemos acesso, então, a esses relatos e a pesquisa, então, se embasou na construção do seu marco teórico a partir desses relatos. O senhor poderia ceder este livro ao INESP neste momento? O doutor Juarez aguarda ansioso e nós aguardamos aqui em Nova Lima. É quase que um evento para a gente receber um
uma pérola dessa no nosso acervo, não é isso, Claro. doutor Juarez? Esse livro eu trago com muita satisfação e entrego aqui em mãos ao Dr. Juarez, que foi meu professor no curso de criminologia da PUC, meu colega também na mesma instituição, e agora colegas de profissão, Dr. Juarez agora integrando aí os quadros, né, da advocacia. Com muito prazer e com muita honra. Depois de muitos anos dedicados à magistratura, e especialmente aqui em Nova Lima, né, toda uma trajetória profissional aqui nessa cidade que nós temos muito apreço. E esse livro, então, eu entrego em mãos aqui ao Dr. Juarez, Assédio Moral, Caracterização e Incidência no Sistema Penitenciário de Minas Gerais. Né? É um marco histórico, porque esse assunto é um assunto novo, né, doutor? Então, novo para... O doutor Juarez vai, inclusive, nos mostrar como juiz, ele vai nos contar se há casos, na época dele, se ele julgou casos ou não, né? E eu aproveito para perguntar ao doutor Juarez qual a importância da responsabilização e punição aos casos de abuso denunciados ao Estado, doutor Juarez. Doutora Vanessa, é muito interessante essa pergunta. Se nós não tivermos uma punição, nós não iremos enfrentar realmente esse crime. É necessário que haja essa punição. Evidentemente que hoje nós vivemos num mundo de espetáculos. Então, às vezes, nós encontramos pessoas promovendo verdadeiros espetáculos em cima de fatos tais como esse. Mas nós não podemos deixar de fazermos um estudo aprofundado, porque muitas das vezes o crime existiu, muitas das vezes essas pessoas, muito especialmente as mulheres que são vítimas desse tipo de crime, e as autoridades têm que prestar muita atenção, pesquisar e a fundo e punir, se realmente aconteceu o assédio, punir aquela pessoa que assediou o servidor. Porque é um ambiente muito... esse ambiente prisional e a pessoa que está trabalhando, né, ele vive a mesma situação de quem está atrás das grades. Ele vive muito tempo ali, né? Então nós temos que olhar essa questão, porque não é só o preso ou a presa que um ou outro é vítima de assédio. O próprio servidor, a própria servidora pode, e na maioria das vezes acontece esse assédio, e tem que ser apurado e punido. Então, destes 68 casos pesquisados e que constam do livro, o senhor poderia nos trazer algum caso para que a gente possa mostrar para o pessoal de casa como que na prática isso pode ocorrer dentro da penitenciária? Sim, é importante deixar claro para quem está nos assistindo que o assédio moral, ele acontece em diversos ambientes. Nós temos inclusive o assédio moral no ambiente familiar, no ambiente privado, né? O assédio moral é uma violência psicológica, né? É uma violência que se dá de forma subjetiva, uma violência velada, né? Se nós temos de um lado a violência física, aquela que atinge a integridade física, que deixa marcas, por outro lado nós temos essa violência subjetiva, essa violência emocional, né? Essa violência moral, né? E muitas vezes ela se dá de forma ardilosa, de forma velada, né? O assediador, ele não passa recibo da violência que ele está cometendo, né? Isso é feito nas entrelinhas, nos olhares, né? Numa forma agressiva, mas não exteriorizada de uma forma objetiva, né? Mas é uma violência que deixa marcas, deixa marca no inconsciente, deixa marcas, né? Nesse aspecto subjetivo do indivíduo. Então, nesses casos, né, eu volto a te perguntar com relação aos 68 casos que estão relatados aí. Se eu poderia trazer um assim, só para exemplificar, para o pessoal de casa conseguir compreender como que se dá. Então, como eu falei no início, foram 68 relatos que nós tivemos acesso, através de uma autorização conferida pela Secretaria de Administração Prisional. Esses dados, claro, preservando o sigilo dessas vítimas, né? Sempre preservando o sigilo, os nomes. Então, elas foram catalogadas. Eu lembro aqui de alguns exemplos, doutor Juarez, de servidores, agentes prisionais, hoje policiais penais, mas à época agentes,
que eram proibidos de circular em determinados espaços da unidade prisional. Servidores que eram colocados no trabalho na muralha da unidade prisional e que deveriam permanecer ali por 24 horas, não podiam descer para ir ao banheiro. E sempre escalas, né, direcionadas. Não que o trabalho não deva ser feito, deve ser feito, mas deve haver um rodízio, né, desse trabalho, deve haver um rodízio entre os trabalhadores e não direcionando determinados tipos de trabalho para determinadas pessoas, muitas vezes desafetos do diretor da unidade. Então ele coloca o agente prisional na muralha como punição. E nos relatos que estão aqui no livro, servidores que não poderiam descer da muralha, sequer para ir beber água e ir ao banheiro. Tinham que fazer as suas necessidades fisiológicas lá em cima, porque não podiam descer. Porque se descessem, sofreriam represálias. Para essas pessoas, doutor Rodrigo, qual que é o caminho para a solução de um problema como esse? Como caracterizar um crime desse hoje em dia, especialmente no sistema penitenciário? Mas lembramos a vocês de casa que isso acontece no âmbito laboral. Muitas pessoas estão se identificando com o que ele está dizendo, eu imagino, né? Trabalha em algum setor da esfera privada e sofre todos os dias questões como essa. Então, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta que eu te fiz agora. Sim. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só deixar claro o conceito de assédio moral que nós trabalhamos, né? Então, essa é uma violência moral e ela acontece de forma reiterada. Então, para se caracterizar o assédio moral, doutor Juarez, é preciso uma reiteração. Não basta um fato isolado. É preciso que essa violência, que essa vítima do assédio, ela esteja em permanente situação de violência, né? Então, para se caracterizar, é imprescindível a reiteração. E as situações, né, do dia a dia das unidades prisionais, que já são ambientes hostis por natureza, né? O trabalho em uma unidade prisional hoje é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, né? Porque nós estamos lidando ali, o doutor Juarez acompanhou isso por, né, décadas, um trabalho de privação de liberdade, que já é um trabalho difícil, hostil, né? O indivíduo que está ali acautelado, preso, ele apresenta resistências em relação ao trabalho dos agentes prisionais, né? E essa violência, muitas vezes, ela sai da esfera individual para se tornar uma violência organizacional. E o ambiente prisional, ele é um potencializador dessa violência. Então, muitas vezes nós focamos apenas no indivíduo assediador. Mas aquele indivíduo assediador, ele faz parte de uma organização que muitas vezes tolera essa violência moral. E no ambiente prisional, isso é muito comum. Doutor Juarez, o senhor poderia fazer suas considerações em relação a essa questão que ele acabou de nos expor? Sim, mas antes eu gostaria primeiro de agradecer o livro, né, que irá valorizar ainda mais o nosso acervo de obras jurídicas. E eu queria, evidentemente, que nós teremos depois da dedicatória aqui do Dr. Rodrigo, né? Mas me diga aqui, Dr. Rodrigo, essa imagem é lá na PPP? Não, essa imagem é uma imagem ilustrativa que não reflete unidades prisionais aqui de Minas Gerais. Ela foi só colocada para simbolizar, né, o ambiente prisional carcerário. Mas ao longo do livro nós temos outras imagens, aí sim, do sistema prisional. Temos aí uma muralha, temos aí corredores que o senhor vai se recordar de unidades aqui da região metropolitana. Mas me chamou a atenção essa parte aqui, porque me pareceu um dos corredores da penitenciária lá de Ribeirão das Neves, chamada PPP. Parceria, né? Público-Privada. Né? Parceria Público-Privada. E o INESP teve uma participação extremamente efetiva na formação
dos agentes, que nós chamávamos lá de monitores, os 3 primeiros blocos, nós do INESP, um grupo de professores, nós que formamos esses profissionais que foram trabalhar lá. E eu tenho certeza que com a formação que eles receberam, nenhum deles praticou ou sofreu qualquer tipo de assédio. Então, vocês perceberam que a educação, a formação é o caminho das pedras, né, doutor Juarez? Eu vou pedir licença aos dois, ao entrevistado e ao nosso já querido, ilustre doutor Juarez, que é o nosso doutor Juarez. Eu falo já aqui nos 25 programas, né, doutor Juarez? É o nosso doutor Juarez. Eu peço licença a vocês, nós vamos para um breve intervalo. Por favor, permaneçam conosco. Casa de Acolhida Padre Eustáquio trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente nosso trabalho. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. De volta, pergunta ao doutor Juarez. O que podemos apresentar para o nosso entrevistado e para o pessoal de casa, doutor Juarez, pertencente ao acervo de memórias do INESP? Pois não, doutora Vanessa. Eu trouxe hoje esse exemplar que foi elaborado dentro do Conselho de Criminologia do Estado de Minas Gerais, conselho hoje integrado pelo Dr. Rodrigo, e que eu tive o prazer, a honra de integrá-lo ao longo de 21 anos. Eu cheguei a ser o decano do Conselho de Criminologia do Estado. E dentre outros trabalhos que nós elaboramos, esse aqui foi o mais importante, digamos assim. Nós fizemos e apresentamos ao secretário de Estado da Defesa Civil daquela época, Dr. Rômulo de Carvalho Ferraz, que é procurador de Justiça do Estado, o trabalho sobre o anteprojeto de Estatuto Prisional. Nesse projeto aqui, eu faço questão de abrir e mostrar alguns nomes que trabalharam conosco. Eu fui o presidente dessa comissão e tive como vice-presidente nada mais, nada menos do que a ministra e desembargadora nossa, Jane Ribeiro Silva, que hoje dava nome à escola da AMAGES, Associação dos Magistrados de Minas Gerais. A desembargadora Jane, infelizmente, já não está mais. Hein? Merecida homenagem. Sim, já não está mais no nosso meio, mas então o nome dela, pela importância dela, né, está lá na escola. O Dr. Murilo Andrade de Oliveira, hoje secretário de Administração Penitenciária do Maranhão, e já está lá há muito tempo, e foi ele quem conseguiu colocar fim àquela guerra no presídio de Pedrinhas, né?
Exatamente. Ele fez um trabalho fantástico, tanto é que isso já tem, pelo menos, já está lá há uns 8 ou 9 anos, né? Outro aqui, Leonardo Monteiro Rodrigues, foi nosso integrante do INESP e hoje é o subsecretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Então vejam, o conselho que hoje o doutor Rodrigo integra sempre esteve com muitas pessoas de muita importância. E nós elaboramos esse anteprojeto e esse anteprojeto foi entregue. E aqui nós temos direitos e deveres dos presos em especial, né? Então, como nós estamos falando aqui em assédio, que é um crime, aqui estão previstos, não crimes, porque o crime seria apurado pela Polícia Civil, mas nós temos aqui faltas administrativas, leves, médias e graves, que são apuradas pela Corregedoria do Sistema Prisional, né? E eu trouxe também uma outra coisa interessante, né? É um trabalho que eu tive a honra e o prazer de ser orientador, né? Chama-se Cifra Negra, Análise dos Subregistros Criminais. O que acontece? Nós falamos aqui em assédio. Na minha época, isso não acontecia muito, porque às vezes as pessoas não levavam ao conhecimento da autoridade policial. O receio, as mulheres principalmente, não levavam, porque ficavam expostas, né? Então é o que nós chamamos de cifra negra. Não que não existisse, existia. Mas não era comunicado. Não era comunicado. Né? E esse trabalho aqui foi elaborado, e eu tive o prazer, volto a repetir, de ser o orientador de nada mais, nada menos do que o hoje coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, foi meu aluno e é integrante do nosso INESP. De volta ao nosso entrevistado, Dr. Rodrigo, pergunto: como se dá a caracterização do assédio moral no ambiente de trabalho? Bom, antes de responder a sua pergunta, alguns esclarecimentos. Quando nós falamos de assédio moral na administração pública, nós ainda não temos, como o Dr. Juarez bem sabe, uma tipificação do assédio moral como crime. Hoje nós temos a tipificação do assédio sexual, que já está lá no nosso Código Penal. Mas o assédio moral ainda não é um crime na nossa legislação. Ele é punido do ponto de vista administrativo, né, disciplinar. Então é importante deixar isso claro, porque as pessoas que estão em casa, né, podem entender que o assédio moral seria punido com pena privativa de liberdade. Não se trata disso, né? Nós temos o assédio moral no âmbito da administração. Aqui em Minas Gerais nós temos uma legislação, que é a Lei 116 do ano de 2011, e ela traz lá o conceito de assédio moral e as situações caracterizadoras do assédio moral. A caracterização do assédio moral, então, ela parte do pressuposto do que a lei traz como situações assediadoras. Então são lá 15 incisos que a legislação estabelece. Dentre as situações, nós podemos dizer, colocar o servidor público em situação de ostracismo dentro da administração. Não atribuir ao servidor público atividade para a qual ele foi inserido na administração pública. Atribuir a ele trabalho menosprezando a sua qualidade técnica profissional, né? Isso é muito comum no sistema prisional. O agente penitenciário que é alocado para determinadas funções para as quais ele não fez um concurso público para aquilo. Ele pode simplesmente não querer atuar, claro, aí ele vai sofrer um assédio maior, né, um assédio moral maior, mas ele tem o direito de falar: não passei no concurso para fazer exatamente isso. Exatamente. Então, nós temos aqui no livro exemplos de servidores, agentes prisionais, concursados, que foram colocados para fazer atividade de pedreiro dentro de unidade prisional, de faxina dentro de unidade prisional. E aí eu pergunto ao doutor Juarez, juiz de direito, aposentado, mas atuou muito, né, doutor Juarez? Eu te pergunto, o que o senhor diz para as pessoas de casa que passam por isso, como elas devem agir no dia a dia delas, para que se elas precisarem buscar tutela jurisdicional, como que elas devem proceder, doutor Juarez? Pois não, doutora. Bem, inicialmente
eu acho que, como é um fato bastante novo, a pessoa deve se aconselhar com um profissional do direito, com um advogado, né? Porque eu sempre disse isso, o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele vai compreender a situação, vai estudar a situação e vai orientar essa pessoa da melhor maneira possível, para que amanhã ela não venha a cometer um ato e possa, inclusive, ser também processada por ter cometido uma denunciação caluniosa, por exemplo, né? Ou feito algo que possa provocar uma ação por ressarcimento, por danos morais, né? Então é necessário que a pessoa, antes de tomar qualquer providência, se aconselhe com um advogado. Se não tiver condições, que vá à Defensoria Pública ou que vá à delegacia de polícia, né? Não saia por aí dando entrevistas. Como eu disse no início, é muito comum as pessoas procurarem televisão para ficar denunciando e às vezes se empolgam na frente de uma câmera e cometem, às vezes, aí sim crimes, né? Calúnia, difamação ou injúria, seja lá o que for, né? Então, preste atenção, procure, pense, às vezes é uma situação muito difícil, mas coloque a cabeça no lugar, bom senso. Procure um advogado ou procure a delegacia de polícia. Isso, eu ia te perguntar se eu tenho alguma consideração a fazer. E aproveitando o que o Dr. Juarez coloca, quando nós falamos das situações assediadoras, é importante também nós falarmos das situações que não são consideradas assédio moral. Quais seriam? Né? No âmbito das instituições de segurança pública, nós temos a questão da disciplina e da hierarquia, né? Que são pilares aí das instituições de segurança. Da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Penal hoje, né? Do sistema prisional, de uma forma geral. Então, situações que dizem respeito à disciplina, ainda que rigorosa, da hierarquia, que são pilares dessas instituições, muitas vezes é uma linha tênue. A questão da hierarquia, da disciplina e da violência moral. Então, é preciso ter muito cuidado, muita atenção, muita parcimônia para se avaliar essas situações, né? E como o senhor disse em um momento do programa, a conduta precisa ser habitual, né? Que é um dos princípios, inclusive, do direito do trabalho, que tem que acontecer reiteradamente. Então, ao procurar um profissional, ele vai saber orientar a pessoa para que ela possa identificar aquilo que tem sido habitual, que tem feito nela, que tem promovido na vida dela algum desrespeito à dignidade da pessoa humana. A gente ataca, o assédio moral, ele ataca o cerne da dignidade da pessoa humana. Essa questão da recorrência da violência, ela está presente fortemente na doutrina que trabalha essa questão do assédio. Nós temos aqui no livro, na pesquisa que foi realizada, uma psiquiatra francesa, que é a Marie-France Irigoyen, que é uma das autoridades mais conhecidas se tratando da temática de assédio moral. E ela cunhou, né, toda essa teoria, e dentro dessa teoria a questão da reincidência, né, da habitualidade da violência. Então é preciso caracterizar isso, para que o assédio moral se configure e se caracterize. A recorrência, a habitualidade. Então, situações esporádicas não configuram assédio moral. É preciso haver recorrência. A questão das provas numa situação como essa, testemunhal, e os vídeos gravados que as pessoas hoje em dia com o telefone na mão gravam vídeos sempre, né? Como é que é tratada, se eu poderia nos dizer essa questão da gravação de um vídeo, de um assédio moral que pudesse estar acontecendo ou no sistema penitenciário ou em qualquer ambiente laboral? É possível fazer dessa forma? Sem se prejudicar? A questão da prova, em se tratando de assédio moral, é uma das situações mais complicadas, mais complexas dessa temática. Especialmente se tratando de assédio moral no âmbito do sistema prisional, que por si só já é um ambiente fechado, né? Nós estamos falando aqui de uma estrutura de unidades prisionais, de instituições chamadas totais, né? Instituições totais fechadas e amparadas por esse binômio da hierarquia e da disciplina. Se aqui fora já é muito difícil para o trabalhador da iniciativa privada, numa indústria, numa fábrica, no comércio, fazer prova do assédio moral,
justamente porque é uma violência que demanda recorrência, habitualidade. Imagine vocês a prova no ambiente prisional, em que, dadas as questões de segurança, de não poder entrar com celular, de não poder entrar com gravador, de não ter ali uma testemunha, né, externa, fora daquele ambiente. Então é muito mais difícil se fazer prova do assédio moral no ambiente prisional. Mas hoje, de qualquer forma, doutor Rodrigo, hoje a tecnologia também está dentro do sistema prisional, né? Vamos torcer para que as câmeras, né, também possam prestar esse tipo de serviço. Tem uma prova interessante que é o grupo do WhatsApp, onde ele é utilizado para cobrar excessivamente daquele prestador de serviço, de forma a colocar no ranking de atuação dele dentro do ambiente de trabalho. Quando isso já está exposto, já está, você não precisa gravar um individual, mas se você está dentro daquele grupo de WhatsApp que você não deveria estar, tem muita gente nos bancos, por exemplo, eles cobram vendas e fazem grupos de WhatsApp muitas vezes, e estou falando de instituições financeiras sem citar nomes, né? Mas acontece, e essas pessoas, se comprovam isso, conseguem ter um êxito numa causa, mas tem que ser uma coisa, como o Dr. Juarez falou, procurar um profissional que entenda para que você não se prejudique ainda mais. Né? E é preciso que as organizações, e aqui estamos falando, né, de uma organização pública, né, da administração pública, que é o sistema prisional, é importante que as organizações invistam em prevenção. Prevenção e responsabilização. São duas frentes aí importantíssimas. Nós precisamos de prevenir que o assédio aconteça, mas, acontecendo, é preciso que haja responsabilização e punição. Então nós vamos para o nosso terceiro bloco. Vou pedir licença a vocês para irmos para um intervalo, porque esse tema que ele falou é o nosso próximo assunto. Aguardo vocês no próximo bloco. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Apoio TV Banqueta. De volta para o nosso terceiro e último bloco, eu conto uma novidade para vocês. A TV Banqueta, ela tem um alcance em Nova Lima, no YouTube, Instagram e outras redes sociais.
mas agora a região metropolitana, Belo Horizonte, está sendo alcançado pelo sinal da TV Banqueta. Então, o INESP, o Irradiador de Ideias, vai chegar na casa de quem mora lá em Belo Horizonte. O senhor mora em Belo Horizonte, não é isso? Moro em Belo Horizonte. Pois é, você vai poder assistir ao programa de lá. Que bom. Não é isso, doutor Juarez? O INESP irradiando ainda mais, né, os seus programas. Que coisa boa, alcançando outras fronteiras, né? Isso. Parabéns à TV Banqueta, parabéns a todos os seus funcionários, Fred, muito bom, parabéns. Agora, doutor Juarez, tem uma peculiaridade que o senhor me contou. Doutor Juarez vai muito para o sul de Minas, no sul do Brasil. Sul de Minas também, o senhor viaja bastante, mas vai muito... Eu fui delegado em Varginha. Aí, tá vendo? Doutor Juarez vai muito para o sul do Brasil. E ele vai contar uma história que ele me contou, eu achei muito curiosa e muito engraçada, por sinal. Como é que foi, doutor Juarez, que envolve o doutor Rodrigo? Sim, estava eu um dia, Nídia e um casal amigo, na porta, ou melhor, na entrada lá do nosso mercado, lá em Porto Alegre, mercado público, né? E daí a pouco eu começo a ouvir, doutor Juarez, doutor Juarez. Um dia frio, né, doutor Juarez? Dia frio, para variar, no sul, né? E eu tô olhando, andando. A Lídia falou, você não vai olhar? Eu falei, Nídia, nós não estamos em Nova Lima, nós estamos no sul do país, né? Eu falei, quantos doutor Juarez deve ter por aqui, né? Continuei. E daí a pouco continua. Eu falei, olha, por curiosidade eu vou olhar. A hora que eu me volto, o nosso amigo doutor Rodrigo e o nosso amigo doutor... Estávamos com o Marcelo. Doutor Marcelo, né? Marcelo. Doutor Marcelo também foi meu aluno no curso de criminologia. E foi aquela alegria toda. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui? Doutor Rodrigo, à época, era o ouvidor da Polícia Civil. Das polícias civil e militar de Minas Gerais. Exatamente. E o doutor Marcelo era o ouvidor do sistema penitenciário de Minas Gerais. Os dois estavam lá em Porto Alegre participando de um seminário, né? Então aí a Nídia falou assim, viu, que chama Juarez, você para e olha. Eu falei, da próxima vez irei atender. Quando ele me contou, achei muito curioso. Ele falou, mas pô, como é que eu ouvi isso? E tem outros doutor Juarez por aí. Eu falei, doutor Juarez, né? Não tem não, né? Mas foi ótimo. Agora, de volta à nossa entrevista, a questão do assédio moral, ela bate na saúde do trabalhador. Não é isso? Quais doenças ocupacionais a gente pode citar, doutor Rodrigo, provenientes dessa conduta que só faz sofrer, né? Exatamente. O assédio moral, como nós já falamos aqui, reiteramos, né? Uma violência velada, ardilosa e que afeta a integridade psíquica, né? Psicológica desse trabalhador, desse indivíduo. Estamos falando aqui de trabalhadores, mas pode afetar a todos nós em diversos ambientes, já que estamos falando de uma violência, né? E os trabalhadores do sistema prisional, eles são ainda mais afetados em razão daquilo que nós já comentamos aqui, das características hostis, muitas vezes, né? E na maioria das vezes são situações hostis, laborais, né? Muito difíceis de se lidar, ressalvando exemplos importantes como o ambiente de privação na APAC, né? Que aí nós estamos falando de uma outra situação, mas em regra as unidades prisionais são ambientes laborais muito, muito tensos por si só. E quando o trabalhador ainda tem que lidar com essa violência que muitas vezes vem, né, de forma vertical, né, descendente da chefia em relação a ele, ao subordinado, esse ambiente de trabalho se torna um ambiente deletério, um ambiente insalubre, né? O trabalhador, ele adoece e não tem a quem recorrer. Ele adoece e não pode manifestar a sua dor com o colega de trabalho, porque senão essa denúncia, essa reclamação chega aos ouvidos da chefia e ele pode sofrer ainda mais represálias. Então, o trabalhador é um sofrimento mental, é um sofrimento psíquico que ele fica acometido durante a realização desse trabalho. E ir para o trabalho, ir para o ambiente de trabalho se torna uma situação muito difícil, se torna uma situação tormentosa para esse trabalhador, né? O ambiente de trabalho que deveria, né, ser um ambiente saudável,
se torna o pior local para que essa pessoa esteja. Isso é muito triste, né? E, normalmente, doutor Juarez, o senhor já enfrentou esse tema? Assédio moral enquanto juiz? Não, é o que eu disse. É difícil essa frase, né? No meu tempo, antigamente, mas a situação era bem diferente. O tratamento era muito mais respeitoso, né? Havia a cobrança da disciplina, como diz o doutor Rodrigo. Da hierarquia, mas de uma forma que não atingia tanto as pessoas. É muito comum hoje eu encontrar-me ainda com pessoas que trabalharam comigo nos mais diversos lugares, e os encontros são extremamente agradáveis, né? Então, voltando à pergunta, eu nunca tive problema, nunca tomei conhecimento de fatos como este assédio. Não tive. Mas eu digo em ações também, só não enfrentou ações dessa forma. Não. Felizmente não. Que bom. O doutor Rodrigo está dizendo aqui que a questão da saúde mental, a questão do assédio moral bate diretamente na saúde mental. Sim. Um lastro probatório, doutor Juarez e doutor Rodrigo, seriam os tratamentos psiquiátricos que essa pessoa precisou se submeter? Sim. Os atestados médicos, os afastamentos, que são muito comuns nessas situações, os trabalhadores eles recorrem muitas vezes à saúde, né, ao médico, para poder sair um pouco daquele ambiente permissivo, daquele ambiente deletério, né, daquele ambiente que traz a ele um sofrimento. Então, é uma estratégia defensiva que a gente coloca no livro, e a teoria vai tratar como psicodinâmica do trabalho. São justamente estratégias que os trabalhadores adotam para fazer o enfrentamento a essas questões do assédio moral. E à medida que ele registra isso, né, ele já está se resguardando. Sim. Não é isso? E é muito comum, ainda dentro dessa questão do sofrimento mental, situações em que o trabalhador vai, então, recorrer à bebida, ele vai replicar essa violência no ambiente doméstico, em casa, né? Então, são situações que vão agravar a ansiedade, a depressão, são muito comuns nesses quadros. E, por fim, o burnout, que a pessoa não consegue mais laborar. Exatamente. Ela não consegue mais trabalhar. Ela fica incapaz. Exatamente. Não é isso? Situações pós-traumáticas, né? Ela enfrenta um trauma e depois ela não consegue lidar com aquilo. E muitas vezes ela, em situações extremas, mas que infelizmente acontece, ela pode retirar até a própria vida. Tivemos um caso desse. Sim, não há muito tempo aqui em Minas Gerais. Sim. Não no sistema prisional, em outra instituição de segurança pública, mas as situações aqui tratadas nesse livro, elas se aplicam a outras instituições de segurança, que também passam por esse problema e também enfrentam a questão da cifra negra, da cifra oculta, né, como alguns colocam, de se não denunciar, né? Com medo da represália. Com medo. E a prevenção, doutor Rodrigo, que é o que nós prometemos a vocês que falaríamos no nosso último bloco, a questão da prevenção do assédio moral. É muito importante essa pergunta, porque eu julgo importante que a prevenção ela ande junta com a responsabilização, com a punição. Prevenção sem punição aos casos denunciados, nós vamos nos deparar com situações que nós colocamos aqui no livro. Em 10 anos da Lei 116 de 2011, a lei é de 2011, foi regulamentada em 2012, nós fizemos um pedido via Lei de Acesso à Informação, doutor Juarez, à Controladoria Geral do Estado, pedindo informações das punições aplicadas aos casos de assédio moral no âmbito da administração pública, que envolve um sistema prisional, durante os 10 anos, de 2012 a 2022. E, para minha surpresa, para a surpresa, né, da pesquisa, né, nós recebemos dados que apontam que em 10 anos nós não tivemos nenhuma punição com a penalidade mais grave, que é a demissão do serviço público, e apenas 6 punições dentre aquelas outras
menos gravosas, como a advertência verbal, a advertência por escrito, que estão lá previstas na legislação 116 de 2011. Então são 10 anos de vigência de uma legislação em que nós tivemos 6 punições menos gravosas, como traz a lei, e nenhuma punição a mais grave, que é a demissão do serviço público. Então é importante que haja prevenção junto às unidades prisionais, mas também que haja responsabilização, porque assédio moral é uma violência que afeta a qualidade de vida do trabalhador e afeta a qualidade do serviço público. Nós estamos falando aqui de serviço público, né? Então eu te pergunto, como que a prevenção, nesse quadro, o que a gente pode esperar da questão assédio moral no sistema penitenciário? Sim, nós colocamos aqui no livro, nas conclusões, algumas orientações e sugestões para a organização, né, para o sistema prisional e para a administração pública de uma forma geral. Dentre elas, a constituição de núcleos regionalizados de atenção à saúde do servidor. Nós temos um estado com as dimensões de Minas Gerais, um estado enorme, com, na época aqui da pesquisa, nós tínhamos 200 unidades prisionais em Minas Gerais, né, 70 mil presos, quase 16 mil servidores. Então são números muito grandes. Então essa atenção à saúde do servidor precisa ser regionalizada, criando-se núcleos de atenção à saúde do servidor, que vai fazer visitas, né, periódicas a essas unidades prisionais, identificando as situações e práticas assediadoras dentro dessas organizações e trabalhando para se minimizar ou extinguir essas práticas assediadoras. Doutor Juarez, esse é o momento de efervescência do nosso programa, não é? Sim. A efervescência das ideias. Porque é nas ideias e no estudo embasado, que é o livro dele, é um resultado de um mestrado na UFMG, Sim. Não é isso? Que aponta caminhos para que a gente consiga enfrentar essa nova realidade que a gente tem. E aí eu pergunto ao doutor Juarez, nós já chegamos ao finalzinho do nosso programa, eu vou te perguntar o seguinte, infelizmente mesmo, doutor Passou muito rápido. Queria te perguntar o seguinte, qual que é, em termos de apoio, como que a população, qual seria o apoio que o Estado e que nós, também profissionais do direito, podemos dar aos cidadãos que passam por esse momento no sistema penitenciário, como trabalhadores, e para as pessoas que estão fora do sistema penitenciário? Olha, doutora Vanessa, eu sempre disse uma coisa: ouvir as pessoas, isso é fundamental, né? Eu ouvindo uma pessoa, eu tendo discernimento, eu tendo conhecimento da matéria, eu posso muito bem saber se essa pessoa realmente foi vítima, se essa pessoa realmente ela está tentando tramar contra alguém, mas principalmente eu tenho que ouvir, né? Vamos ouvir as pessoas, que você, ouvindo, você começa a ter condições de ajudá-la a superar aquele problema, que às vezes ela está até em condições de chegar, tem até provas para levar adiante, mas está com receio. Eu ouvindo, eu posso pegar nas mãos dessa pessoa, no bom sentido, e levá-la até a autoridade competente para ouvi-la também e tomar as providências, porque a partir desse momento vai haver uma responsabilização. E como disse o doutor Rodrigo, se nós conseguirmos responsabilizar aquele que cometeu um ato desse, ele será punido. E punido, não, tomara que não seja da forma, como ele disse, de pequenas coisas, né, de pequenas advertências, Sim. mas que seja punido exemplarmente e dentro daquilo que a lei prevê, para que lhe sirva de lição e que ele não cometa mais esses atos. Porque, gente, nós temos que ser felizes principalmente no nosso ambiente de trabalho. A partir desse momento, nós começamos a mudar aquele local, mudar o nosso espaço e podemos chegar, sem sombra de dúvida, a mudar o mundo. Pois é, doutor Rodrigo, então eu vou te pedir considerações finais nesse momento final do nosso programa em relação a este assunto. O que o senhor gostaria qual mensagem que o senhor gostaria de passar para o pessoal de casa? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, o convite, né, de estar aqui conversando sobre esse tema difícil, um tema árido, né, um tema
complexo que é a violência moral, que é o assédio moral, e mais ainda no ambiente prisional. Nós sabemos que o sistema prisional brasileiro passa por um momento difícil, né? Um déficit de vagas, superlotação, e muitas vezes o assédio moral ele é utilizado como estratégia dentro da organização, como estratégia para se enfrentar as mazelas e as deficiências. Então é muito comum no ambiente prisional, em unidades prisionais, o assédio moral como ferramenta para se alcançar os resultados propostos, né, pela organização, pela administração pública. E, como o Dr. Juarez colocou, o nosso ambiente de trabalho precisa ser um ambiente sadio. Nós precisamos nos realizar no trabalho, né? O trabalho dignifica as pessoas, né? Dignifica o homem. É um preceito fundamental da nossa Constituição, né? O Exato. Trabalho. A dignidade do trabalho, a dignidade do ser humano. E quando o trabalho se torna um local de adoecimento, e dentro da administração pública, nós precisamos de ter uma atenção em relação a isso. Primeiro, porque é um serviço público que está sendo prestado ali, né? E essa violência ela pode se voltar contra o servidor, em casos excepcionais, como nós colocamos aqui, em situações extremas em que ele retira a própria vida, e também em relação ao serviço público, porque esse servidor adoecido ele não vai desempenhar a sua função como deveria desempenhar. Ele vai replicar essa violência, seja dentro da unidade prisional, seja no ambiente privado, em casa, com a sua família. Então são inúmeros os desdobramentos, né, nocivos que o assédio moral é capaz de impactar aí a vida das pessoas. Doutor Rodrigo, não podemos esquecer que essa pessoa aqui está portando uma arma, né? Exatamente. Que potencializa a periculosidade desse momento que ele está vivenciando. Muito bem lembrado, doutor Juarez. Realmente, o ambiente não é um ambiente propício para o assédio moral, nenhum ambiente é propício, mas esse é o pior ambiente para o assédio moral. Então, como você me pediu, como mensagem final, eu deixo a mensagem para a organização, para a administração pública, para que tenha uma maior atenção às situações dinâmicas assediadoras dentro dessas unidades prisionais, porque o assédio está acontecendo, muitas vezes não é denunciado, como foi colocado aqui, né, por falta de canais de denúncia, por medo. São inúmeras as situações em que a pessoa se sente constrangida a levar uma denúncia à frente. Mas não quer dizer que o fenômeno não esteja acontecendo, que a violência não esteja acontecendo. Está acontecendo. E nós precisamos de ter atenção em relação a esses trabalhadores, né? Porque são servidores públicos, são trabalhadores, pais, mães, e que estão lá cumprindo uma missão, né? Um serviço público em nome do Estado, e precisam ter essa garantia de um ambiente laboral sadio. E a partir do momento que o Estado fica sabendo o que está acontecendo, aí sim as medidas serão tomadas. Porque se não chega no Estado, fica aquele círculo vicioso de que as coisas não vão se resolver e se passa aquela imagem de que a justiça não faz nada em relação ao assédio moral. Na verdade, ele precisa ser denunciado, mas de forma correta. Não saiam por aí denunciando assédio moral, a revelia, porque pode dar problema. Mas também não sofra calado. Procure ajuda, procure os canais de denúncia, porque isso é muito importante. Não aumente a cifra negra. Exatamente. Isso mesmo, doutor Juarez. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Juarez, obrigada pela sua presença. Doutor Rodrigo, prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço. Seu trabalho é brilhante, viu? Ele ataca o direito como um todo, né? Não é só o sistema prisional. O sistema laboral, que é tão importante. Eu sou muito apaixonada pelo direito do trabalho. Acho que as pessoas já podem ter percebido isso aqui, apesar de atuar também no penal. Mas o direito do trabalho, ele traz princípios incríveis de evolução social. Exato. Né? E ele é um termômetro para uma sociedade não adoecida, se a gente souber cuidar dele, né? Então, pessoal, muito obrigada. Eu aguardo vocês no próximo programa.